Vamos para o nosso último vídeo sobre visualização com ggplot 2. Hoje vamos falar de gráficos de barras e gráficos de colunas. Na verdade, são o mesmo tipo de gráfico, mas o ggplot tem duas geometrias diferentes para poder tratar dois casos diferentes. Hoje nós vamos trabalhar com outro conjunto de dados, que também já vem instalado no R. Eu entro aqui, ponto de interrogação, e o nome do conjunto de dados, here I color, e vejo aqui no help que se trata de uma matriz de 3 dimensões, com os dados de 592 observações em 3 variáveis. Cada variável dessa é um fator, e cada fator tem vários níveis. Primeira variável, cabelo. Os níveis são pretos, castanhos, vermelhos, loiros. Cabelo é a variável, que é um fator. Este fator tem 4 níveis, são as 4 cores. 4 categorias. Olhos, castanhos, azuis, avelã e verdes. E por último, sexo, também um fator com 2 níveis, homem, mulher. Se nós formos ver o conteúdo deste conjunto de dados, nós percebemos que é uma matriz com os subtotais de cada combinação. Como é uma matriz tridimensional, o R me mostra primeiro uma das camadas, que é a de sexo masculino. Para o sexo masculino, nós temos agora essa matriz de 2 dimensões, onde cada linha é uma cor de cabelo e cada coluna é uma cor de olhos. E aqui os totais de indivíduos em cada combinação de cabelo e olhos. E logo depois, algo parecido para o sexo feminino. Nós não vamos trabalhar com este conjunto de dados neste formato. O ggplot se dá muito melhor com dados em um formato específico, que é o chamado formato tidy. O que acontece se eu usar a função asDataFrame nesta matriz? O resultado vai ser um data frame com os totais de cada combinação de cabelo, olho e sexo. Basicamente o que aconteceu é que aquela tabela que estava em forma de matriz agora ficou na forma de um banco de dados. Cada linha corresponde a uma célula daquela matriz. Mas eu não quero as frequências. Eu quero os indivíduos. Eu quero simular com o meu data frame os indivíduos. Então, para os 32 elementos que têm cabelos negros, olhos castanhos e são do sexo masculino, eu quero 32 linhas com esta combinação dos fatores. O R tem uma função chamada uncount, que desfaz essa contagem e cria novas linhas no conjunto de dados do jeito que eu quero. Basta passar para uncount o nome da coluna que tem as contagens e agora o nosso banco de dados fica do jeito que nós queremos. Eu vou ter aqui as 32 observações de cabelos negros, olhos marrons e sexo masculino. E por aí vai. Vamos transformar este nosso data frame em uma table, que é o formato de tabela específico com que o tidyverse e o ggplot trabalham. Nenhuma mudança grande aí. Vamos atribuir isso a uma variável que eu vou chamar de def original. E vamos ver um sumário. Aí está o nosso resumo deste data frame. Temos as 592 observações
restauradas a partir daquela tabela. Trabalho da função uncount. Não existem dados faltantes, existem aqui algumas contagens para os 4 valores de cor de cabelo, os 4 valores de cor de olhos e os 2 valores de sexo. Existem mais mulheres do que homens, 313 contra 279. Uma diferença pequena. Mas eu não gostei destes dados em inglês. Vamos traduzir tudo para português. Vamos começar traduzindo as cores de cabelos. E aqui eu uso um recurso do R que eu não sei se você já sabe. Eu crio um vetor chamado cabelo com 4 elementos, onde cada elemento tem um nome. Estes strings ao lado esquerdo dos sinais de iguais são os nomes dos elementos. E aqui o conteúdo de cada elemento. Os nomes são as palavras em inglês. O conteúdo dos elementos consiste das traduções em português. Quando eu tenho um vetor assim com nomes, eu posso indexar o vetor pelos nomes. Faço a mesma coisa para as cores dos olhos, para os sexos. E agora eu vou mudar o nosso data frame original usando a função transmute. Transmute é uma função que cria novas variáveis. E aqui eu estou criando a variável cabelos, a variável olhos e a variável sexo. E descarta todas as outras variáveis do conjunto de dados. Qual vai ser o conteúdo da coluna cabelos? Vai ser o vetor cabelo indexado pelo conteúdo da coluna original em inglês, hair. Então, este vetor cabelo, que está aqui em cima, vai ser indexado pelas palavras em inglês, na ordem em que elas aparecem na coluna hair, e o resultado vai ser a tradução em português de cada um dos termos, e tudo isso vai ser guardado na coluna cabelos. Mesma coisa para olhos, a coluna olhos com O maiúsculo vai receber o resultado do vetor olhos ali em cima, indexado pela coluna A, e a mesma coisa com sexo. Executo, não pedi para mostrar nada, então nada é mostrado. E agora peço para este novo data frame ser exibido. Pronto. Agora eu tenho as minhas colunas com os nomes em português e os conteúdos também em português. Nada mudou em termos das quantidades. Agora eu posso fazer o meu primeiro gráfico de barras. Pego o meu data frame, envio para a função ggplot. No gráfico de barras eu vou dizer que eu quero que os cabelos, as cores de cabelos, fiquem no eixo horizontal e peço que a geometria seja geom_bar. Aí está. Para cada nível do fator cabelos, este gráfico me mostra a quantidade de observações. Eu tenho 100 e poucas pessoas de cabelos castanhos, aqui tudo no total, eu estou dividindo só por cabelos. Então, cores de olhos e sexo estão todos incluídos na mesma coluna aqui. Pessoas de cabelos loiros, quase 300, cabelos pretos e cabelos ruivos. E neste momento você pergunta: qual é a diferença entre um gráfico de barras e um histograma? Nós vimos histogramas já há alguns vídeos atrás. A diferença é que a variável x, a variável representada no eixo x num histograma, é uma variável numérica que você acaba agrupando em classes. É um agrupamento artificial. É uma variável numérica que você pode ordenar, porque você pode agrupar em classes e intervalos. Já num gráfico de barras,
A variável representada no eixo X é uma variável categórica, uma variável nominal, é um fator. As classes são naturais, por assim dizer, elas não foram criadas por nós agrupando intervalos de valores numéricos, não. Para enfatizar isso, no gráfico de barras, as barras são separadas de um pequeno espaço. Não existe nenhuma noção de continuidade ou de vizinhança aqui no gráfico de barras. Lá no histograma, as barras ficavam coladas porque eram intervalos contíguos, intervalos consecutivos. Aqui no gráfico de barras, não. A classe de cabelos castanhos podia muito bem estar do lado da de cabelos pretos. Não tem, o fato de louros estarem ao lado de castanhos não tem significado nenhum, ao contrário do histograma. Aliás, por falar em ordem de barras aqui, é mais agradável, mais fácil para interpretar um gráfico de barras se eu ordenar as barras por tamanho. E o R deixa a gente fazer isso de maneira bem fácil. O comando é parecido com antes, mas aqui na estética do eixo X eu uso esta função aqui, que é do tidyverse. FCT significa que esta função é de um pacote específico para lidar com fatores. Todas as funções desse pacote começam com FCT sublinhado. Infrec significa ordena esses fatores, melhor, ordena os níveis desse fator por ordem de frequência. Se eu aplicar essa função ao fator que está sendo representado no eixo X, eu vou ter o que eu quero. O default é ordenar em ordem decrescente. Então, primeiro aparece a coluna que tem mais observações e assim por diante. Se eu quiser que apareça em ordem crescente, basta usar a função que inverte a ordem de fatores, FCT have. E agora eu tenho as barras em ordem crescente. Seja como for, ou crescente ou decrescente, fica mais fácil visualizar um gráfico de barras assim, principalmente quando existem muitas barras. Aí você também pensa, puxa, eu queria ver dentro de cada barra daquelas quantos homens e quantas mulheres existem. Nós podemos fazer isso atribuindo uma outra estética à coluna sexo. Aqui na estética, X continua como antes, cabelos em ordem de frequência, e eu peço para preencher cada uma das barras com cores dependendo do sexo, e uso a mesma geometria. O resultado é esse. Cada barra agora tem duas partes, uma correspondendo ao sexo masculino e outra sexo feminino. Nós vemos que tem mais ou menos metade dos loiros são homens, metade são mulheres, ruivos tem mais mulheres do que homens, castanhos tem um pouco mais de homens que mulheres e cabelos pretos parece também dividido meio a meio. As cores aparecem aqui na legenda. Se você não gostar das cores, porque homem não pode ser vermelho e mulher não pode ser verde, ou ciano, ou seja lá que cor é essa, a gente pode alterar isso. Se você for do tipo que acha que homem tem que ser azul e mulher tem que ser vermelha, a gente altera isso usando um comando de escala. Lembra que escala configura uma escala. Não é a escala do eixo X nem do eixo Y, neste caso, mas a escala de preenchimento. E ela é discreta porque eu tenho só 2 níveis no fator sexo. E aqui eu especifico com o argumento type a paleta de cores que eu quero usar. O primeiro valor vai ser azul e o segundo vai ser vermelho. É comum também com gráfico de barras mostrar as barras na horizontal. E para isso o ggplot tem um comando coord flip que faz isso. Gira o gráfico em 90 graus, mudando a orientação para ficar desse jeito.
Mesma informação do gráfico anterior, mas agora as barras estão na horizontal. Isso é muito útil quando os nomes dos níveis são muito grandes e não cabem no eixo horizontal. Como aqui no gráfico anterior, se os nomes dos níveis fossem muito compridos, eles iam acabar batendo uns nos outros, ou você teria que colocar os nomes escritos em um ângulo ou mesmo na vertical. Isso torna o gráfico um pouco mais difícil de ser lido. Já se você colocar as colunas na horizontal, os textos, os rótulos das barras vão ficar na horizontal e vão ser mais fáceis de ler. Nós podemos melhorar este gráfico mais ainda. Na geometria, eu posso passar um argumento position que, por default, manda o ggplot empilhar os níveis que eu estou mapeando como cor de preenchimento. Se eu mudar o valor desse argumento para dodge, o que vai acontecer é isso. Dodge em inglês significa chegar para o lado, empurrar para o lado, se esquivar, alguma coisa assim. Então uma barra acaba chegando para o lado para dar espaço para outra. Isso facilita a comparação entre as contagens. Aqui nós vemos que realmente a quantidade de homens loiros é praticamente igual à quantidade de mulheres loiras. Temos uma ideia da diferença de homens e mulheres ruivos. Castanhos, nós vemos que a quantidade de homens é só um pouco maior. E cabelos pretos, a quantidade de homens é um pouco menor. Antes nós achávamos que a quantidade era igual. Não é exatamente igual. Agora vamos fazer um gráfico de cores de cabelos e mapear o preenchimento, mapear a cor de preenchimento para a cor dos olhos. Agora, para cada coluna que corresponde a uma cor de cabelo, eu tenho uma subdivisão em cores de olhos. E aqui eu fiz uma coisa interessante. Para cada cor de olhos, eu tentei achar uma cor de preenchimento parecida. Avelã, eu especifiquei essa cor, azul, marrom e verde. Este ajuste é feito também na escala de preenchimento, usando aquele mesmo argumento que eu usei antes, para fazer os homens ficarem azuis e as mulheres vermelhas. Da mesma maneira que nós fizemos com outro gráfico, eu posso pedir para as barras de cores de olhos ficarem lado a lado, em vez de empilhadas. Aqui fica mais fácil comparar a quantidade relativa. Aqui acontece uma coisa estranha, uma coisa que me surpreendeu. A quantidade de ruivos de olhos azuis é muito mais alta do que ruivos de outras cores de olhos. Eu pensei que a quantidade de ruivos de olhos verdes fosse ser maior. A quantidade de loiros de olhos castanhos também é muito grande. Eu pensei que a maior quantidade fosse ser de loiros de olhos azuis. Mas os dados não mentem. E aí você pode se perguntar, nós vimos cores de cabelos versus sexo. Depois nós vimos cores de cabelos versus cores de olhos. Se eu quiser enxergar as três variáveis ao mesmo tempo, fica difícil colocar essa informação toda dentro de um gráfico só. Mas eu posso usar o recurso que eu ainda não tinha mostrado de facetas. Facetas são gráficos repetidos, gráficos diferentes que são agrupados na mesma figura de acordo com uma determinada variável. Aqui eu quero mostrar gráficos múltiplos. Um gráfico para cada valor da variável sexo. Eu preciso, quando eu chamo esse comando facet wrap, colocar o nome da variável depois desse til.
Mais tarde, ao longo do tempo, você vai entender que um tio em R transforma a expressão seguinte em uma fórmula. Depois a gente fala sobre isso. O resultado vai ser esse aqui. Também decidi embelezar o gráfico, colocar título, tirar o nome do rótulo do eixo Y, que antes era count. Todo mundo sabe que isso aqui é quantidade. No eixo X coloquei cabelos. E o gráfico é esse. Na verdade, são dois gráficos lado a lado. São duas facetas. O lado esquerdo mostra a distribuição, cores de cabelos e olhos para homens. E o gráfico direito mostra a distribuição, cores de cabelos e olhos para mulheres. A legenda da cor de olhos é a mesma para os dois gráficos. O eixo Y também é o mesmo para os dois gráficos. Isso facilita a comparação. Aliás, aqui a gente já percebe que a grande vantagem numérica de pessoas loiras de olhos castanhos é entre as mulheres, porque entre os homens existem quase a mesma quantidade de loiros de olhos azuis que loiros de olhos castanhos. A mesma coisa acontece para os ruivos de olhos azuis. Entre as mulheres, a proporção de ruivas de olhos azuis é maior do que entre os homens. São observações que a gente consegue fazer só olhando para este gráfico facetado. Eu facetei por sexo. Nada me impede de facetar por outras variáveis. Aqui eu decido mostrar sexo no eixo X. O preenchimento, a cor de preenchimento de cada barra vai depender da variável olhos. E eu decido facetar pela cor de cabelos, tio cabelos. E aqui o outro argumento, labeler, label both, vai me fazer aparecer o nome da variável cabelos e o valor do nível, o nome do fator e o nome do nível. No gráfico anterior só aparecia o nome do nível, homem e mulher. Como aqui eu já tenho muitas cores, tem cor de olhos e cor de cabelos, eu pedi para mostrar o nome da variável também, cabelos, castanhos. Isso acontece por causa deste argumento aqui. Agora, cada gráfico corresponde a uma cor de cabelo. E eu tenho grupos de barras que correspondem ao sexo, homem e mulher. E cada barra corresponde a uma cor de olhos. Tudo que nós fizemos até agora era baseado no data frame que tinha uma linha para cada observação. Às vezes você tem um data frame que já tem os totais. O que eu fiz aqui? Eu peguei o nosso data frame e usei o comando count para resumir as contagens para cada combinação de sexo, cabelo, cor de cabelo e cor de olhos. Eu tenho 32 linhas, cada linha tem uma combinação possível destes 3 fatores e tem os totais. Se eu quiser gerar um gráfico de barras com esta informação, eu vou precisar fazer 2 mudanças no comando. Aqui o novo data frame, eu estou enviando para a função ggplot. Nas estéticas, eu preciso passar o eixo X e preciso passar o eixo Y também. Qual a variável que vai ser mapeada para o eixo Y? A variável que contém as contagens, que aqui quando eu usei a função count no comando anterior, o R nomeou a coluna automaticamente como sendo N. Eu passo essa variável N para ser mapeada no eixo Y. E agora, em vez de usar geonbar, eu uso geoncall. Faz a mesma coisa que geonbar fazia, mas agora para data frames que já tem a informação da contagem em uma coluna. Então, para resumir, o data frame não tem uma variável com as contagens precisam ser feitas na hora de gerar o gráfico, você usa geonbar.
No segundo caso, o DataFrame já contém uma coluna com as contagens, você precisa usar a geon call. A geon bar se encarrega de fazer a contagem. A geon call simplesmente pega a contagem de uma coluna do DataFrame que está sendo passado. Agora eu gerei o nosso HTML para ver como as coisas ficaram. Aqui o nosso dataset original. Aqui nós desfizemos a contagem, transformamos numa table, fizemos o resumo, mas os nomes estavam todos em inglês. Nós traduzimos os nomes usando a facilidade do R de permitir a indexação de um vetor por nomes. Aqui o novo resumo com os nomes das colunas e os valores em português. Nosso primeiro gráfico de barras. Depois ordenamos as barras por tamanho. Mapeamos a cor de preenchimento para sexo. Mudamos as cores. Flipamos o gráfico de barras para que as barras ficassem na horizontal. Colocamos as barras lado a lado em vez de empilhar as porções. Aqui fizemos um mapeamento diferente, fizemos cor de cabelos por cor de olhos. Não tem nenhuma informação de sexo aqui nessa figura. Aqui as barras estão empilhadas, aqui as barras estão lado a lado. Depois aprendemos a fazer facetas. Facetamos o gráfico anterior por sexo. Aqui não havia separação por sexo. Aqui nós decidimos facetar os gráficos por sexo. Aqui decidimos facetar por cor de cabelos. E agora, esta última observação, um DataFrame que já contém os totais em uma coluna, nós usamos geonCall para gerar este gráfico. E daqui, a partir deste gráfico, nós poderíamos ter feito tudo o que fizemos com geonbar. Usar cores de preenchimento diferentes, fazer barras ficarem lado a lado ou empilhadas, etc. Nosso último assunto agora vai ser gráficos de linha e séries temporais. Um conjunto de dados que também já está disponível em R, chamado World Phones. Aqui nós temos uma matriz. Cada linha corresponde a um ano. 1951, 56, existe um intervalo aqui de 5 anos, depois de 1956, anos consecutivos. Para cada região, nós temos números que correspondem ao total de aparelhos de telefone naquela região, naquele ano. Como é de se esperar, o número de telefones foi aumentando entre 51 e 61. Em todas as regiões isso acontece. Em algumas regiões, mais rápido. Você vê aqui que na América do Norte o número de telefones quase dobrou. Na Europa também. Na Ásia, triplicou. Na América do Sul, menos do que dobrou. Na Oceania, dobrou basicamente. Na África o aumento foi grande, só havia 89 telefones na África, no continente inteiro em 1951. E aqui isso é a América Central. Nós queremos trabalhar com este conjunto de dados, mas ele não está na forma que nós precisamos para usar o ggplot. Então vamos fazer algumas coisas. Vamos pegar esta matriz, vamos transformar numa table. Existe a função hashTable para isso. Mas olhando a matriz, a gente tem uma informação importante. Os números dos anos não estão em nenhuma coluna da matriz. Os números dos anos são os nomes das linhas. Da mesma forma que eu mostrei mais cedo que você pode indexar um vetor por nomes, você pode indexar as linhas de uma matriz por nomes,
por strings, e é isso que está acontecendo aqui. Cada um desses anos é um string que está indexando cada linha da matriz. Então, na hora de converter esta matriz para uma table, eu preciso passar esse argumento aqui que diz o seguinte, olha, os nomes das linhas, eu quero preservá-los em uma coluna da minha table, do meu novo data frame, chamada ano. E como os nomes das linhas são strings, eu peço para mudar a coluna ano, o conteúdo da coluna ano, para valores numéricos. Porque até então elas eram, os números daqueles anos eram strings. O resultado agora é este data frame. E aqui você pode confirmar que o ano, a coluna ano tem valores numéricos, todas as colunas aqui têm valores numéricos doubles. Nenhuma informação se perdeu. Ainda assim, o formato desta tabela não está prático para ser usado pelo ggplot. A ideia do tidyverse, depois a gente vai ver isso em mais detalhes, é fazer com que em cada linha exista apenas uma observação. Aqui nessa tabela, a gente tem claramente que cada linha tem várias observações. Cada linha corresponde a um ano e para cada ano você tem 7 observações. O total de telefones naquele ano em cada uma das 7 regiões. Isso não é o ideal. O ideal é que a gente tenha uma observação por linha. Então nós vamos fazer isso aqui. Converter o nosso data frame de fones para o formato longo. Existe uma função do tidyverse que faz isso, que é essa aqui. Eu digo que eu quero modificar todas as colunas menos a coluna ano. A coluna ano não vai participar dessa reformatação. E aí é interessante, para excluir a coluna ano, basta usar um sinal de menos antes do nome da coluna. E eu digo que eu vou criar uma nova coluna chamada região e o total para cada ano e cada região vai ficar guardado numa coluna chamada N. Executando este comando, a gente chega nesse resultado. Está aqui a coluna ano. A coluna região ficou com cada uma daquelas colunas do data frame anterior, ou seja, o que antes era nome de coluna passou a ser conteúdo de uma nova coluna chamada região. E o que antes era o conteúdo da célula, uma célula que correspondia a um ano e uma região, passou a ser o conteúdo da variável n na mesma linha daquele ano, daquela região. Continuamos com 49 observações, que são os 7 anos, as 7 regiões. Eu tinha 49 células preenchidas com valores numéricos, com os totais de telefones. Eu continuo tendo essas 49 informações aqui, esses 49 totais. Só que agora tenho um por linha. Cada linha corresponde a uma observação. Nós fizemos essa transformação usando a função que faz esse pivoteamento, transformando o conjunto de dados em um conjunto de dados mais longo. Agora que eu já tenho o meu conjunto de dados no formato que eu queria, eu posso enviá-lo para ggplot, mapeio a variável ano no eixo X, mapeio o total de telefones no eixo Y, digo que quero agrupar por região e quero mapear as cores por região. E vou usar a geometria linha. Isso vai ser um gráfico de linha. O resultado vai ser esse. O interessante aqui é que, como eu, na estética, pedi para agrupar por região, o ggplot gerou várias linhas, não só uma. Gerou uma linha para cada região. E
para cada região, o ggplot escolheu uma cor diferente. A escolha de cores ficou por conta dele. Se eu quiser mudar aqui na legenda as cores e as cores de cada reta, eu vou precisar usar um comando de escala. Usei essa geometria line, que nós ainda não havíamos usado, e pedi para rotular o eixo X com todos os anos entre 51 e 61. Se eu não colocar essa linha, ele rotula só alguns dos anos. Basta colocar um comentário aqui. Ele escolhe 3 anos de acordo com algum critério. Eu não quero isso. Só com essa quantidade de anos dá para mostrar todos os anos, de 51 até 61. São 11 anos. E perceba que nós só tínhamos dados para 51 e depois disso 56. Mas isso não impede o ggplot de interpolar estes dois valores e traçar um segmento de reta entre eles. De novo, temos um problema aqui de escolha de cores, de ordenação de níveis de um fator. Aparentemente, a América do Norte é o continente com maior número de telefones em 1961, azul, mas aqui na legenda ela aparece lá embaixo. A Europa é o segundo, é a linha verde. O fato é que os níveis do fator região estão ordenados alfabeticamente aqui na legenda. Eu não quero isso. Eu quero que as regiões apareçam na legenda na mesma ordem em que elas aparecem em 1961. Então, eu vou usar uma outra função que reordena os níveis de um fator, que é essa aqui, FCT Reorder. A Reorder é diferente da outra função que nós usamos agora há pouco, que era FCT Infrec. A Reorder reordena os níveis de um fator, região, com base nos valores de uma outra coluna do dataset, que é N, que é o total de telefones. E eu peço para inverter esse ordenamento, porque o reorder ordena em ordem crescente. Então, países com menos telefones vão aparecer antes. Eu quero que países com mais telefones apareçam antes. O resto continua igual, com exceção aqui dos rótulos que eu coloquei, para o gráfico ficar autocontido. Executo e o resultado é esse. Aqui o título. A legenda agora tem as regiões com as cores na ordem em que elas aparecem aqui. Não importa se as cores mudaram. Europa antes era verde, agora é este marrom claro. Pelo menos a ordem agora corresponde à ordem das regiões na legenda. América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, Oceania, África e América. Uau, o que aconteceu aqui? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões e só 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A linha mais abaixo, que tem menos telefones, em 61, é a América Central. Logo depois, a África. Oceania e América do Sul parece que estão misturadas nessa terceira linha. Depois vem a Ásia em verde, a Europa e a América do Norte. O que está acontecendo aqui? Para descobrir o que está acontecendo, eu vou desenhar agora só as linhas correspondentes à América do Sul e à Oceania. Para isso, eu uso esse comando filter, que vai retornar só as linhas onde a região pertença a este conjunto aqui, a este vetor. E aqui acho que eu ainda não havia mostrado este operador, porcento in porcento. É o operador que testa se um valor está em um vetor. O resto continua igual. Quando
eu gero este gráfico, eu percebo que os valores para cada ano são muito semelhantes entre América do Sul e Oceania. A diferença é tão pequena para cada ano. Perceba que aqui a escala do eixo Y mudou. Então, a diferença entre os totais de telefones na Oceania e na América do Sul é muito pequena, menos de 200 telefones a cada ano. Quando a gente visualiza as 7 regiões, essa diferença de 200 elementos desaparece aqui nessa terceira linha de baixo para cima. As linhas da América do Sul e da Oceania estão efetivamente misturadas aqui, com essa escala do eixo Y. Mas as linhas estão ali, sim. Uma informação que nós não havíamos percebido na hora que lemos a tabela ficou clara para nós no gráfico. Estes gráficos, onde o eixo X representa o tempo, seja em anos, em meses, semestres, minutos, o que for, são usados numa área da estatística chamada de análise de séries temporais. É uma área muito interessante, mas que infelizmente nós não vamos ver em detalhes nesse curso. O R tem uma biblioteca específica para trabalhar com séries temporais. Time Series em inglês, então o nome do pacote é Tibble, num trocadilho com Time Series, e Tibble, que é a estrutura de dados usada no Tidyverse. Se você pedir ajuda sobre o pacote Tibble, você vai ter acesso a todos os recursos para analisar séries temporais, também tutoriais, etc. O site está aqui, exemplos. Caso você se interesse por este assunto, aqui tem muita informação a respeito. Aqui temos o HTML com o resultado do que nós fizemos agora nessa segunda parte sobre gráficos de linha. E no final, uma coleção de referências sobre visualização e R. Todo este material, em português ou em inglês, está disponível livremente na internet. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Fim, então, da parte do nosso curso sobre visualização. Tá tudo bem, então? Posso perguntar para você se tá tudo certo? Tudo visão? Até o próximo vídeo, então.